Sherlock Holmes acreditava que tentar aprender tudo era um erro. Mais de 100 anos depois, a psicologia mostrou que essa ideia fazia mais sentido do que parece. Antes de continuar com Sherlock Holmes, precisamos conhecer seu criador e a inspiração para a criação. Porque sim, ele é um personagem fictício. Arthur Conan Doyle foi um médico e escritor escocês. Começou a escrever enquanto ainda estudava na Universidade de Edimburgo. O personagem foi inspirado em um professor de Conan Doyle, Joseph Bell. O professor era admirado por seu conhecimento empírico e por aplicá-lo em deduções, assim como o personagem, claro, guardadas as devidas proporções. O que conhecemos hoje como Um Estudo em Vermelho foi publicado, originalmente, em formato de série, depois compilado em um livro. Ali, Arthur Conan Doyle apresentava ao mundo Sherlock Holmes. Assim, nascia uma das maiores parcerias da literatura e uma das figuras mais influentes da ficção policial. O personagem logo conquistou os leitores da Inglaterra e pouco tempo depois atravessou o Atlântico e chegou aos Estados Unidos. Foi tão bem recebido que pessoas acreditavam que ele era uma pessoa real. Existe uma citação de Sherlock Holmes em Um Estudo em Vermelho que se tornou uma das favoritas dos leitores. A situação era a seguinte: Watson estava à procura de alguém para dividir um aluguel. Assim, ele conheceu Holmes. Conforme convivia com seu colega, Watson ficou intrigado com os hábitos, maneiras e principalmente os conhecimentos de Holmes. Ele decidiu investigar um pouco para descobrir a profissão por trás de hábitos tão estranhos. Inclusive, ele fez uma lista com algumas descobertas, mas decidiu queimar a anotação antes de qualquer conclusão. Durante uma conversa, o doutor descobriu que os conhecimentos de Holmes eram tão impressionantes quanto a sua ignorância. Quando os dois estavam reunidos, Watson ficou espantado ao descobrir que Holmes nem sequer sabia que a Terra girava em torno do Sol. Quando tentou explicar por que aquilo era importante, recebeu uma resposta inesperada. Considero que o cérebro de um homem é originalmente como um pequeno sótão vazio, e você tem que enchê-lo com os móveis que escolher. Aqui, Holmes demonstra a sua filosofia de aprendizado. E pode parecer limitante se você parar para pensar que diferentes campos de conhecimento conversam entre si. A seguir, Holmes continua: um tolo absorve toda a madeira de toda espécie que encontra pela frente, de modo que o conhecimento que lhe poderia ser útil acaba sendo exprimido para fora ou, na melhor das hipóteses, fica misturado a uma porção de outras coisas, de modo que ele tem dificuldades em colocar as mãos nele. Aqui ele aponta um erro comum. Existem conhecimentos essenciais, importantes e desejáveis para qualquer profissão. Entender essa escala limita a sua escolha de fontes usadas e a profundidade que vai abordar um tema. Veja que aqui a palavra limite significa liberdade e saber até onde ir. Liberdade de saber o que está fazendo e por que está fazendo. Saber até onde ir para não perder o foco de sua função. Veja que interessante. De certo modo, nosso cérebro já faz isso de maneira espontânea. Por exemplo, muitos alunos de ensino médio esquecem o que aprenderam depois de uma prova. O famoso método decoreba. Decorar para a prova e depois esquecer para aprender outras coisas para a próxima prova. Isso também acontece com universitários, concursados e até com especialistas. Basta colocar o foco no lugar certo. Pergunte a um doutor em letras sobre química de ensino médio, ou a um PhD em química sobre filosofia, fora do âmbito ligado à sua profissão. Curiosamente, enquanto Conan Doyle publicava as primeiras aventuras de Sherlock Holmes, o psicólogo Hermann Ebbinghaus estudava como esquecemos aquilo que aprendemos. Seus experimentos mostraram que a memória se fortalece quando revisitamos um conhecimento em intervalos espaçados, algo que dialoga diretamente com a preocupação de Holmes em preservar aquilo que realmente importa. Holmes mostra sua visão de ideal para profissional em qualquer área com as palavras: agora, o artesão habilidoso é muito cuidadoso. De fato,
com o que leva para o seu sótão cerebral. Ele não terá nada além das ferramentas que possam ajudá-lo a fazer o seu trabalho. Mas, destas, ele tem uma grande variedade, e todas na mais perfeita ordem. Note que não basta ter as ferramentas, elas estão dispostas em ordem. Hoje carregamos mais informações no celular do que Holmes poderia encontrar em uma biblioteca inteira. O desafio não é adquirir conhecimento, é encontrar o conhecimento certo na hora certa. Além de uma habilidade subestimada hoje em dia, o autodomínio. Saber controlar o impulso de pegar o celular e gastar horas e horas assistindo conteúdo fútil, discutindo em comentários que não levam a lugar nenhum, vendo notícias sem importância real. A ideia de Holmes é tão interessante que pode ser aplicada em diversas profissões. Um médico precisa conhecer a anatomia, um advogado precisa dominar legislação, um engenheiro precisa compreender física e matemática, um escritor precisa entender narrativa, personagens e linguagem. A conclusão dele é esta. É um erro pensar que aquele pequeno cômodo tem paredes elásticas e pode se distender para qualquer proporção. Acredite, chega um momento em que, a cada adição de conhecimento, você esquece algo que sabia antes. É, portanto, da maior importância não permitir que fatos inúteis expulsem os úteis. Essa é uma ideia relevante até hoje e ajuda a filtrar as informações que chegam. Aquilo é útil? Se sim, mantém. Caso contrário, descarte. Antes de consumir qualquer informação, Holmes faria uma pergunta simples. Isso me ajuda a fazer melhor aquilo que me proponho a fazer? Apesar de todos esses pontos abordados, não pense que a mensagem é apenas estude sobre sua profissão. Afinal, mesmo o personagem Sherlock Holmes tirava tempo para ter seus hobbies e passatempos. Apesar de alguns deles, como boxe e esgrima, estarem diretamente ligados à profissão, ele tocava violino e gostava muito de assistir concertos de orquestras. Uma habilidade e hábito que tem pouco ou nada a ver com um detetive. A ideia aqui é o equilíbrio. Veja Sherlock Holmes como um exemplo. Mantenha o útil, descarte o inútil, aprofunde no que for necessário. A base para ser um especialista foi resumida por Sherlock Holmes naquele monólogo. Holmes acreditava que a mente é como um sótão. O segredo não está em enchê-lo de qualquer coisa, mas em escolher cuidadosamente o que guardar lá dentro. Talvez seja por isso que ele se tornou o maior detetive da ficção. E talvez exista uma lição valiosa nisso para qualquer pessoa que queira se tornar especialista em alguma coisa. Agora, para você aprender mais sobre escrita, basta clicar em inscrever-se. Assim, você acompanha o conteúdo postado aqui e traz mais consciência à sua escrita.